Olá pessoal, tudo bem? Então estamos de volta para agora nós iniciarmos a nossa longa jornada. E aí é importante você estar par e passo, né, junto comigo e junto com toda a turma aí para acompanhar todo o desenvolvimento dessa disciplina. Então é importante dizer que isso aqui funciona como quando você vai para um enterro, não é? Isso já aconteceu comigo. Você vai para o enterro e aí você corta ah, ali a procissão e você para tomar um refrigerante, né? Tá lá com a turminha no carro, que enterro geralmente é uma festa, né? Você para tomar um refrigerante, toma um refrigerante, paga coisinha rápida e corre atrás do cortejo porque ele vai devagar. Quando você chega no cemitério, né? Quando você chega no cemitério, todo mundo já estacionou, você procura uma vaga, tá difícil, aí você desce longe, sai correndo, chega lá no local do enterro, né? Já enterraram o defunto, já choraram, a viúva já saiu com outra pessoa e você tinha interesse e aí você perdeu tudo. Aqui é do mesmo jeito. Então, assim, se você acompanhar, pegar ali na alça do caixão e for um dos primeiros a acompanhar, você vai conseguir levar bem a disciplina. Mas se você achar que é fácil, porque a coisa vai devagar e eu já conheço, a coisa vai desenvolvendo, aí do meio para frente fica quase impossível você recuperar. Eu não preciso dizer que o semestre passado muitos alunos ficaram nessa. Bons alunos, mas não desenvolveram o conteúdo, não viram a disciplina ser desenvolvida e acabaram ficando para trás. Então eu convido a vocês que vocês acompanhem par e passo, né? Essa semana passada eu aguardei aí o contato do departamento para criar os grupos, né, de WhatsApp, que pelo menos foi assim no semestre passado, né? Criar os grupos de WhatsApp e comunicar ao professor. E aí eu esperei até sexta-feira e depois tive que entrar em contato com o chefe de departamento. Falou, e aí, não vai me colocar no grupo? Né? Aí teve sexta-feira, então teve pessoal entrando em contato comigo. Professor, como é que tá? E assim, tô isolado, né? Que, infelizmente eu não conheço a turma pessoalmente, né? Vocês são do primeiro período. Torna a coisa muito difícil para mim. Mas agora não perdemos nenhum minuto de tempo, né? E vamos iniciar então essa semana com o conteúdo propriamente dito. Vocês já baixaram lá os livros, certamente, então vocês devem acompanhar por ali. Então nós vamos ao livro 1, capítulo 2, né? Conforme foi colocado naquele plano de aula. Todos aqui receberam, né? Acho que está exatamente isso lá. Vou verificar aqui. Não vão ver não, tá? Fazendo aqui. Olá. Exatamente, capítulo 1. Então vamos ao que interessa. Vamos lá, aqui ó. Aqui está o capítulo 2, né, do livro 1. E a gente vai então desenvolver esse conteúdo gradativamente. Vou colocar aqui uma posição mais preferencial para vocês. Tá aí, pronto. O professor está aqui na caixinha. Vamos ler. Tem aqui. Conjuntos. Faremos aqui uma revisão das principais noções da teoria dos conjuntos, naquilo que importa a matemática elementar. Em seguida usaremos essas noções para apresentar as principais conjuntos de números. Então, aqui é uma introdução para você chegar lá nos conjuntos numéricos, né? Números naturais, números racionais, por aí vai. Conjunto, elemento e pertinência, ou seja, vamos ver o que é conjunto, o elemento e a pertinência. Na teoria dos conjuntos, 3 noções são aceitas sem definição, isto é, são consideradas noções primitivas.
pegar aqui minha canetinha. A canetinha faz raiva às vezes. Tá aqui, ó. Então, nós temos o conjunto, o elemento e a pertinência. Então, quando você fala de conjunto, eu tenho aqui as noções básicas, né? Conjunto de vogais. A, E, I, O, U. Você tem um conjunto de vogais. Então, vou colocar aqui, eu teria A, E, I, O e U. Esse aqui é o conjunto dessas vogais. Fácil, né? Todo mundo aí aprendeu lá no primário, né? Então, vamos ver aqui o outro. Conjunto de algarismos romanos. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não precisa dizer que esse conjunto é infinito. Algarismo, não é algarismo, né? Não são números. Algarismos. Então, isso aqui é um algarismo, é outro, é outro, 5 é outro. Então vamos lá. Conjunto dos números ímpares positivos. Números ímpares positivos. 1, 3, 5, 7, 9, 11. E aí vai, não é? No outro, conjunto de planetas do sistema solar. Então você tem aqui vários conjuntos descritos, né? Uma forma de representar os conjuntos é descrevê-los um a um. Conjunto dos números primos. Vocês lembram o que é um número primo? O número primo é aquele que é dividido por ele mesmo e por 1. Por exemplo, 3. 3 ele só é divisível por 3 e por 1. O número 5 também é primo. Ele é dividível por 5 e por 1. O número 7 também é primo. Ele só é divisível por 7 e por 1. Então, 3, 5, 7, 9 não é primo. O 9 não, porque o 9, veja só. O 9 ele é divisível por 9, por 3 e por 1. Então ele não segue aquela condição de ser divisível só por ele e divisível por 1. Entendeu? Aí temos outros conjuntos aqui. Conjunto de naipes das cartas de um baralho. Né? Quem joga baralho aí, eu sei que não tem ninguém nessa turma aqui jogando truco na hora da aula, coisa assim, porque não tem aula mais presencial. Mas é bom vocês se reunirem para jogar truco, que aí vocês interagem com os outros. Então você vai ter lá, né, os naipes são ouro, é isso? E mais copas, paus e espada. São 4 naipes. Conjunto dos meses com 31 dias. São 6 meses com 31 dias. Então você tem aí a descrição desses conjuntos, né? 7 conjuntos diferentes. Olha aí, ó. Coloquei aqui, ó. Aqui a resposta para cada um deles, ó. Opa, tá vendo aqui? Pronto. Então eu tenho aqui a IOU. Aí eu comi mosca lá, né? 1, 5, 10, 10, 50, 100. Acho que aqui é 500 e 1000. Aí. Vamos lá. No terceiro exemplo, cada número ímpar é elemento do conjunto dos números ímpares, isto é, pertence ao conjunto. Em particular, 5 pertence ao conjunto dos números ímpares e 2 não pertence.
2 não pertence ao conjunto dos números ímpares. Então tá aqui, ó. No quinto exercício aqui, ele pediu conjunto dos números primos, né? E aqui, conjunto dos números primos. Eu esqueci de falar o 2. O 2 também é primo. Divide por ele mesmo e por 1. Um elemento de um conjunto pode ser uma letra, um número, um nome, etc. Então, um elemento de um conjunto, você fala assim, conjunto de carros populares. Aí você vai numerar lá o Gol, o Palio, Fiat Uno. Então, você tem um conjunto de carros que se adequa àquela característica, né? É importante notar que um conjunto pode ser elemento de outro. Um conjunto pode ser elemento de outro. Por exemplo, o conjunto das seleções que disputam o Campeonato Mundial de Futebol é um conjunto formado por equipes. E por sua vez são um conjunto de jogadores. Então, um conjunto de jogadores pode estar dentro de um conjunto de time. Indicamos um conjunto em geral com uma letra maiúscula, ou seja, os conjuntos são indicados por letras maiúsculas. Então você fala conjunto A, conjunto B, conjunto C, sempre é indicado por uma letra maiúscula. E um elemento por letra minúscula. Entendeu? Então sempre o conjunto é indicado por letra maiúscula. Olha aqui, ó. Aqui esse conjunto A. Conjunto A, letra maiúscula. Aí aqui eu tenho elemento A, elemento B e elemento C. Letras minúsculas. Seja A um conjunto de X elementos. Veja aqui, ó, que o X já está em letra minúscula, porque ele é um elemento. E o A, o conjunto, quando eu me refiro ao conjunto, a letra é maiúscula. Se X pertence a um conjunto A, escreve-se. Isso aqui é aquela coisa que a gente vê lá na quarta série, né? X pertence a A. Ou X não pertence a A. Que é o Ezinho riscado, né? Eu lembro disso aí lá na quarta ou quinta série. Acho que vocês também. E olha que faz tempo que eu fiz a quarta série, hein? É habitual representar um conjunto pelos pontos interiores a uma lista fechada e não entrelaçada. Assim, a representação ao lado temos A pertence ao conjunto A, B pertence ao conjunto A e C pertence ao conjunto A. E D não pertence ao conjunto A. E o D está aqui fora, né? Ó. Então você tem uma situação de não pertinência. No caso que usamos um círculo para representar um conjunto, estamos usando assim o chamado diagrama de Euler. Diagrama de Euler vem. Então, esse diagrama de bola, né, é chamado diagrama de Euler. Então, quando você vir no enunciado, vai estar assim: represente o conjunto no diagrama de Euler. Então, tá aí indicado para você lembrar. Tá bom? Vamos ver o próximo. Então, aqui na descrição dos conjuntos, a gente já vem fazendo, né? Utilizamos dois recursos principais para descrever um conjunto e seus elementos. Enumeramos, né? Citamos, escrevemos, e os elementos do conjunto, ou damos uma propriedade característica dos elementos do conjunto. Então, assim, nós podemos enumerar, citar, descrever os elementos do conjunto, né? Vogais, A, E, I, O, U. Eu estou citando cada uma delas. Ou descrevo a característica do conjunto. Conjunto de vogais, conjunto de consoantes, né? Conjunto de planetas do sistema solar. Então você pode fazer ou uma coisa ou outra. É o que ele está colocando aqui, ó. Conjunto de vogais. Conjunto de algarismos romanos. Conjunto de meses do ano com 31 dias. Então, tá lá. Então você pode fazer dessa forma
ou de outra. Tá aí, ó. Mais exemplos. Conjunto dos números ímpares positivos. Conjunto dos números primos positivos. Conjunto dos números inteiros de 3. Ou conjunto dos múltiplos de 3. 0, 3, menos 3, 6, menos 6, 9. Menos 9, né? Então 0. 3 e menos 3, 6 e menos 6, 9 e menos 9. E assim, os múltiplos de 3. Como é que seria a continuação disso? 12 e menos 12. Também é múltiplo de 3. Qual mais? 15 e menos 15. Também é múltiplo de 3. Qual mais agora? 18, né? 18 e menos 18. Depois 21. Depois 24 e por aí sucessivamente. Então a mesma noção também é empregada quando o conjunto é infinito. Com um grande número de elementos. Escrevemos os elementos iniciais, colocando reticências. É como já foi feito lá em cima, é conjunto de números de 0 a 500. Então você não vai colocar os 500, né? Com 1, 2, 3, 4, 500. Ou números dos divisores de 100. 1, 2, 5, 10. Tá aqui. Como eu falei, a disciplina é bem simplesinha, né? Então, é fácil. Você tem que pegar os conceitos no momento agora. Descrição por uma propriedade. Como é que eu vou fazer para anotar isso? Então, na matemática, sempre tem uma maneira correta de uma convenção para você anotar isso. Quando queremos descrever um conjunto A, letra maiúscula aqui, por meio de uma propriedade característica P, propriedade é P, ó, de seus elementos x, ao xzinho pequenininho, escrevemos A é igual a x tal que. Aqui, ó. Tal. Tá escrito ali. Vou apagar aqui. Vou escrever com essa canetinha aqui é horrível, tá? Lemos. A é o conjunto dos elementos tal que x tem a propriedade P. Uma propriedade que aí você vai ter que descrever qual é a propriedade. Então, essa é a forma de você notar um conjunto pela propriedade. Então, nós temos aqui os exemplos. O primeiro conjunto. X tal que. X tal que. X é estado da região sul do Brasil. Então tá aqui, ó, a propriedade, ó. É estado da região sul do Brasil. Então, o conjunto A é o conjunto dos elementos X, tá aqui, ó. Tal que X é estado da região sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Pronto. Aqui no outro exemplo. X tal que. X é divisor de 3. Divisor inteiro. 1 menos 1, 3 e menos 3. Depois. X tal que. X é inteiro. E x é menor ou igual a 500. Então, x é inteiro e menor ou igual a 500. Tá aqui o exemplo. Tá aqui o conjunto. Então, você vai poder descrever o conjunto dessa maneira, né? Conjunto A é igual a x, tal que. Aí, x é isso. Então, uma forma de você anotar o conjunto que você quer descrever. O conjunto unitário ou conjunto vazio, né? O conjunto chama-se conjunto unitário aquele que possui um único elemento. Acho que todos lembram, né? Mas assim, é do nosso métier aqui passar cada um desses
Conteúdos. O conjunto dos divisores de 1. Inteiros e positivos. Divisores de 1 é o próprio 1. Conjunto das soluções da equação 3x mais 1 igual a 10. É um conjunto unitário. Conjunto dos estados brasileiros que fazem fronteira com o Uruguai. Só um elemento. Então eu tenho aí conjunto unitário. E o conjunto vazio, aqui facilzão também, chama-se conjunto vazio aquele que não possui elemento algum. Oh! Olha aí! Coisa excepcional vocês aprenderam hoje, né? O conjunto vazio é o conjunto que não possui elemento algum. O símbolo é aqui, ó, a bolinha riscada, né? Esse aqui é o símbolo de vazio. Então nós obtemos um conjunto vazio quando descrevemos um conjunto por meio de uma propriedade P logicamente falsa. Então, ou seja, qualquer x, x tal que x é diferente de x. Como é que x pode ser diferente de x? Não existe nenhum elemento que seja diferente de si mesmo, né? Então aqui ele é obviamente vazio. X tal que x é ímpar, múltiplo de 2. Nenhum número ímpar ele é múltiplo de 2. Né? Só os números pares são múltiplos de 2. Então tá aqui. X tal que x é maior que 0 e menor que 0. Então, como é que faz para um número ser maior que 0 e menor que 0 ao mesmo tempo? Impossível. Ou ele é maior que 0, ou ele é menor que 0. Então você não vai ter um número aí que tem essa propriedade. Então, obviamente ele é vazio. Vamos para frente. Tá longe ainda, hein? Conjunto universo. Conjunto universo. Quando vamos desenvolver um certo assunto em matemática, admitimos a existência de um conjunto U. O conjunto U ele abrange todos os elementos de um possível conjunto, a qual pertence todos os elementos utilizados no assunto. Esse conjunto U recebe o nome de conjunto universo. Então, você imagina, vamos fazer o conjunto das mulheres que tem entre 1,60 m e 1,65 m. Isso é um conjunto, mas o conjunto universo é o conjunto de todas as mulheres. Vivas, não vivas, entendeu? Que vão existir ainda. Então o conjunto universo ele abrange todo mundo. Assim, se procurarmos as soluções reais de uma equação, nosso conjunto universo é R. Aqui já está introduzindo lá os conjuntos numéricos. Conjunto dos números reais. Se estamos resolvendo um problema cuja solução vai ser um número inteiro, o nosso conjunto universo é Z. Quase sempre a resposta para uma questão depende do conjunto universo em que estamos trabalhando. Considerando a questão, qual é o conjunto dos pontos P que ficam a igual distância de dois pontos dados A e B, sendo A diferente de B? Vamos lá. Se U é uma reta, que é bom para quem já fez geometria, né? Mas não acho que não é o caso de vocês. O conjunto procurado é formado por P. Então, assim, P de igual distância aos dois pontos A e B. Então, eu tenho aqui um P, eu tenho A, tenho B, e o P ele fica em igual distância a e B. Então, ele é um P unitário, né? É um único ponto, porque se esse P desloca ou para um lado ou para o outro, ele vai ser diferente, mas eu posso fazer como ele desenhou aqui, né? Posso ter um P aqui, ó, também colocando distâncias diferentes, ó, ou distâncias iguais.
Então todos esses P's aqui, eles pertenceriam a esse conjunto, universo. Como está aqui, ó. Se U é um plano, considerando A e B, o conjunto procurado é a reta mediatriz do segmento AB. Ó. Porque o ponto P aqui, ó, todos esses pontos P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, eles vão satisfazer essa condição aqui, ó. Ficam a igual distância dos pontos A e B. Não é isso? Então aqui, se eu tenho só uma reta, o ponto P é esse. Mas se eu tenho um plano, o ponto P vai ser o conjunto universo vai ser essa reta aqui. Todos esses pontos que estão sob a reta, eles estão em igual distância. E esse aqui, se U é um espaço, aí tem outro, aí ele complica um pouco mais, né? Você pode ter uma situação onde ela é plana e pode ter uma situação onde ele é espacial. Mas vamos pular essa partezinha aí. Então, portanto, quando vamos descrever um conjunto A através de uma propriedade P, é essencial fixarmos o conjunto universo em que estamos trabalhando. Ou seja, A pertence a U, tal que tem a propriedade P. Então você sempre estabelece de qual universo você está se referindo. Então sempre vai haver essa notaçãozinha aqui, ó. X pertence a tal conjunto. Né? Então seria assim, A tal que X é planeta. Se a gente fosse pegar aqueles exemplos, né? A é igual ao conjunto, X é planeta. Ok. X é planeta que X pertence ao sistema solar. Então o universo aí seria todas as galáxias onde tem planetas, milhares de planetas. Esse é o conjunto universo. Então X é planeta, ok. Aí na propriedade X é do sistema solar. Aí você restringiu. Entendeu? Então aqui nós temos os primeiros exercícios. Olha, atenção. Atenção. Aqui nós já temos os primeiros exercícios para você preencher aquela lista, lembra? Uma lista que você vai me entregar semana que vem. Então fique atento, ó. Essa lista é para o dia 29. Ok? Dia 29 você vai me entregar. Então vamos lá. O que está dizendo aqui? Dê os elementos dos seguintes conjuntos. Aqui já está feito, olha que beleza. A, exemplo, né? A. Dê os elementos dos seguintes conjuntos. A é igual a X, tal que X é letra da palavra matemática. B é igual a X, tal que X é cor da bandeira brasileira. E C é X, tal que X é nome de estado brasileiro que começa com a letra A. Então, tá aqui, ó. As soluções. No exemplo seguinte, aí é para vocês verem que a coisa não é tão difícil. Aqui já dá mastigado como é que você pode fazer esse exercício. Descreva por meio de propriedades das características dos elementos de cada um dos conjuntos. Então aqui o A, eu tenho 0, 2, 4, 6 e 8. O B, 0, 1, 2, 9 e aqui C, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Então quais seriam esses conjuntos? O primeiro é X é inteiro, não negativo. X é inteiro, não negativo. X é inteiro, par e não negativo. Então, é par e não negativo. O outro, X está o quê? X é algarismo arábico. Ou seja, algarismo arábico. Não é algarismo romano, é o arábico. De 1 a 9. X está o quê? X é nome de cidade que já foi capital do Brasil, né? Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Tá fácil.
Vamos ver agora para você. Esse é para você que está aí me assistindo agora. Para você. Né? Deixa o celular de lado. Né? Deixa esse negócio de WhatsApp, esses coreanos malditos que você fica assistindo aí. Né? E vamos fazer aqui vamos fazer aqui o exercício. Ficar vendo esses Netflix, essas coisas aí, não leva ninguém a lugar nenhum. Escreva com símbolos. O conjunto dos números inteiros o conjunto dos números múltiplos de 3 entre menos 10 e 10. B. O conjunto dos divisores inteiros de 42. Divisores inteiros de 42. C. Os múltiplos inteiros de 0. 0 não tem múltiplo, né? É um conjunto vazio. O conjunto das frações com numerador e denominador compreendidos entre 0 e 3. Frações com numerador e denominador compreendidos entre 0 e 3. Então, numerador e denominador compreendidos. Então, vamos lá, aí é de vocês. O conjunto dos nomes das capitais da região centro-oeste do Brasil. Capitais centro-oeste? Centro-oeste o que é? Tocantins, das capitais, tá? Mas quais são os estados? Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Brasília. Então, quais são as capitais? Depois descreva por propriedades os elementos. Tá aqui. Então vocês vão fazer o exercício 13 e o exercício 14. Então, fique atento. Larga esse celular, larga esses vídeos aí que vocês estão vendo agora. Tá bom? Dispensa o cunhado, a cunhada, a amiguinha e vamos trabalhar. Vamos para frente. Conjuntos iguais. Eita. Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento A pertence a B. E, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Ou seja, eu tenho dois conjuntos, eles só estão com um nome diferente. Mas os elementos desses conjuntos são os mesmos. Então, veja só, esse aqui, ó. Aqui eu tenho A, B, C, D e aqui eu tenho D, C, B, A. Mesmo conjunto. Os elementos são os mesmos. Então, é isso que torna os conjuntos iguais. É ter os mesmos elementos. Aqui, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9. X é inteiro, positivo e ímpar. À frente. Subconjunto. Subconjunto eu tenho um conjunto A é subconjunto de um conjunto B. Quando é que isso ocorre? Somente se todo elemento de A pertence também a B. Então veja aqui na figura, esse conjunto A, ele só pertence a B porque todos os elementos que estão aqui, ele é compreendido por B. Pertencem também a B. Com a notação A está contido em B. Ou então, indicamos que A é subconjunto de B, ou A está contido em B. A é parte de B. Então aqui você tem aquele símbolozinho, né? A está contido, ou seja, todo aquele conjunto está contido num conjunto maior. E o símbolo aqui é denominado sinal de inclusão. Então, é esse símbolo aqui de contido. Parece um C, né? Então, veja só. A está contido em B. A está contido em B. Você vai ter também, por exemplo, isso aqui, ó. B contém A. Você tem que observar o seguinte: a abertura do sinal vai estar sempre voltado para o maior conjunto.
Então, a abertura do sinal vai estar voltada para o maior conjunto. Então, aqui nesse caso, você vê que o conjunto maiorzão é o B, porque o sinal está aberto para ele. Então, eu leio A está contido em B. Se eu for ler o contrário, B está contido em A, B contém A, você vê que a abertura do sinal voltou para o B. Vamos para frente. São coisas simples, mas é um volume muito grande de informação que você precisa recuperar na sua mente. Então veja só, exemplos. AB contido em ABCD. Não é isso? A contido em AB. AB contido em AB. Esse aqui é o caso de igualdade, né? Os elementos do primeiro estão contidos no segundo e os elementos do segundo estão contidos no primeiro. X tal que X é inteiro e par. X é inteiro. Então esse X é inteiro, ele é um conjunto maior, porque ele também ele contém os números ímpares, né? Aqui quando eu falo em inteiro, 1, 3, 5, 7, 9 são ímpares, mas também inteiro quem são? 2, 4, 6, 8, 10, 12 também são inteiros. Então, se eu digo que X é inteiro par, eu estou me referindo a esse grupo aqui. E também pertence aqui. Né? Esses dois pertencem. Então você vê que ele está contido no outro conjunto. Vamos lá para frente. Quando A está contido em B, você sabe que B é o conjunto maior, porque a boca do sinal está voltada para ele. Também podemos escrever aqui, B contém A. Lê-se B contém A. Tá vendo que o sinal voltou para o B, né? Está voltado para o B, a boca do sinal. Como notação A não está contido, né? Aí o C riscado, né? O símbolo está riscado. Indicamos que A não está contido em B, isto é, negação de A está contido em B. É evidente que A não está contido em B somente se os elementos do universo, ao menos um dos elementos de A não esteja pertencente. Então é o que está acontecendo aqui. Aqui, nessa primeira figura, A não está contido em B. Porque eu tenho aqui uma parte onde é a interseção, mas esses elementos aqui não estão contidos em B. E nesse outro caso, nenhum está contido em B. Vamos para frente. Estamos na metade agora, tá? Então veja só. Nesse caso aqui, o primeiro não está contido no segundo. Eu tenho A, B, C. E aqui eu tenho BC, não tenho A, né? Está faltando o A, então ele não está contido. No segundo, AB e aqui é CDE. Nenhum dos elementos está contido aqui. E por fim, aqui no terceiro, X é inteiro e par e X é inteiro e primo. Números primos: 2, 3, 5, 7, 11. Eita! Aqui ficou uma beleza. 11 e por aí vai, né? Desde que são os primos. Então, inteiro e par. Só tem um elemento par aqui nos números primos. Então, ele não está contido. Conjuntos iguais. Os conjuntos iguais, aí vai ter aquela coisa, né? A é igual a B. Se, somente se, para qualquer elemento X, esse Azinho de perna para cima aqui é qualquer, tá? Qualquer elemento de X, X pertencente a A, se X pertence a B também. Se, somente se, X também pertence a B. Tá aqui, A é igual a B, se A está contido em B e B está contido em A. Então, eles têm os mesmos elementos.
Só muda o nome. Propriedade da inclusão. Vamos ver o que acontece aqui. Sendo o ABC três conjuntos arbitrários, valem as seguintes propriedades. Conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, ele contém o conjunto vazio. O conjunto vazio também é um conjunto, então qualquer conjunto contém o conjunto vazio. O elemento A é igual a A também, então A está contido em A. É a reflexiva, né? Antissimétrica. A está contido em B e B. Antissimétrica. A está contido em B e B está contido em A, então os dois são iguais. E por fim, se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Seria isso aqui, ó. Eu tenho o A. E eu tenho o conjunto B. Então aqui eu tenho a situação onde A está contido em B. Porém, o B ele está dentro de C. Entendeu? Então aqui, se A está contido em B, ou seja, se o A está dentro de B, e se B está dentro de C, então isso quer dizer que tem um animalzinho aqui, ó, chamado A aqui dentro. Então ele está dentro de C. Essa é a lógica da transitiva. A demonstração dessa propriedade é imediata, com exceção da primeira. Então, X pertence a vazio, então X pertence a A. Isto é verdadeiro, pois X pertence a vazio é falso. Vamos para frente. Então, por definição de subconjunto, X vazio pertence a A. Está contido em A. Conjuntos das partes. Já começou a ficar interessante. Aqui no conjunto das partes, nós vamos ter o seguinte. Dado um conjunto A, chama-se conjunto das partes de A, com a notação PA. Tá vendo aqui, ó? PA. Aquele que é formado por todos os subconjuntos de A. Então, todos os subconjuntos de A são esse o conjunto das partes. Então, X, tal que X pertence a A. Então, nós temos o quê? Se se o conjunto A é A, é um elemento só A, então eu tenho as partes são vazio e A. Então, esse aqui é o conjunto das partes. Vamos ver aqui um pouquinho maior para você entender. Então, nós teremos agora, aqui, por exemplo, o conjunto do exemplo número 2. O conjunto agora é A igual a AB. Então, as partes elas serão vazio, A, B. Deixa eu pulei aqui, né? E o professor comeu bola. Vamos lá apagar, voltar para lá. Então vamos lá, aqui no 2. Então eu tenho vazio, A, B e AB. Então são essas quatro partes possíveis desse conjunto das partes de A. Vamos ver agora sim o terceiro. Aqui o conjunto do terceiro é A, B, C. Então as partes aqui serão vazio, A, B, C. Aí eu tenho AB, AC, BC e ABC. São as partes possíveis. Então, o conjunto das partes de A será o que? Vazio, AB, ABC, AB, BC, CA, ABC. Aí.
Nada de surpreendente ou fantástico, né? Vamos para frente. Exercícios. Aqui, esse livrozinho ele é muito bom porque ele já traz alguns exercícios resolvidos, né? Então aqui eu tenho, você deve ler os exercícios resolvidos e tentar compreender cada um deles. Então aqui no 17 eu tenho o conjunto A, que é 1, 2, 3 e 4, e eu tenho o conjunto B, que é 2 e 4. O que ele pede? Escreva com os símbolos da teoria do conjunto das seguintes sentenças. Escreva com os símbolos da teoria o conjunto das seguintes sentenças. 3 é elemento de A, ou seja, 3 aqui pertence a A. Tá aqui, ó. 3 é elemento de A. 1 não está em B. 1 não pertence a B. 3. B é parte de A. Ó, aqui como eu tenho uma letra maiúscula, você sabe que é conjunto, tá bom? E aqui é outro conjunto. Então eu tenho B está contido em A. B é igual a A, não é? Ó, B é igual a A, aqui é o conjunto e o outro conjunto. E aqui, 4 pertence a B. Você deve entender o seguinte, quando eu falo da relação entre um elemento e um conjunto, eu vou usar pertence e não pertence. Então, elemento e conjunto, a relação desses dois. Quando é conjunto e conjunto, eu vou usar contido e não contido. Ou então contém e não contém. Tá bom? Para frente. Aqui sendo A. A é 1, 2. B é 2, 3. C é 1, 3 e 4. E D, 1, 2, 3 e 4. Verifique em V ou F as sentenças abaixo. Então, A está contido em D. A é 1 e 2. O D, 1, 2, 3, 4. Então, A está contido em D. É verdadeiro, né? Pois está todo mundo contido aqui em D. Depois, A está contido em B. O A aqui é 1 e 2. E B é 2 e 3. Então, falso. A não está contido em B. Aí ele justifica, pois 1 pertence a A, mas 1 não pertence a B. Depois, letra C. B está contido em C. Então, o B está aqui, ó. É 2 e 3. E aqui é 1, 3 e 4. Ele diz o quê? Que B está contido em C. É falso. Pois 2 pertence a B, mas 2 não pertence a C. E a condição é que todo elemento de B pertença também a C. Aí ele fala aqui, letra D. D contém B. Então, letra D é 1, 2, 3, 4. Contém B. E B é 2 e 3. Verdadeiro. Pois 2 pertence a B. E 2 pertence a D. E 3 pertence a B. E 3 pertence a D. Não é? Tá muito simplesinho aí para vocês fazerem. E aí nós vamos precisar o quê? Agora que vocês façam, o exercíciozinho da lista. Lembra? Quais as igualdades abaixo são verdadeiras? Procure pensar aí. Diga se é verdadeiro F ou falso cada uma das sentenças abaixo. Não são mais 2 exercícios que você precisa fazer e me entregar até a próxima aula. Vamos para frente? Aqui continua, né? Tudo é muito fácil, porque a gente lembra lá dos primórdios das nossas
da história na escola, né? Da nossa história na escola. Né? Então nós temos a reunião de conjuntos. Né? Reunião e interseção, todo mundo aqui lembra. Então, dados dois conjuntos A e B, chama-se reunião de A e B, o conjunto formado pelos elementos de A ou B, que pertence a A ou B, ou seja, eu vou juntar os elementos de todo mundo. Então, A união B é X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, o elemento ou X pertence a A, ou X pertence a B, ou pertence a ambos. Então, aqui eu vou ter, ó. Não está dando para vocês verem aí direitinho. O conjunto A união B, lê-se A união B, é formado pelos elementos que pertencem pelo menos a um dos conjuntos A e B. Né? Notemos que X é elemento de A união B. X é elemento. Se ocorre ao menos uma das condições seguintes. Ou X pertence a A, ou X pertence a B. Ou seja, nessa união, o X, o elemento, tem que pertencer a um dos dois conjuntos. Então, aqui nos exemplos, eu tenho que, no primeiro exemplo, ABCD. Está aqui, ó, esse é o resultado da união. No segundo exemplo, ABCD. Esse é o resultado da união. Por quê? Porque aqui o A e o B já tem aqui. Então, ele não precisa repetir o mesmo elemento duas vezes. No terceiro, eu tenho ABC e CDE. Na hora que eu vou unir, coloca todo mundo no balaio, né? Então, o conjunto união, ele é ABCDE. E agora aqui a união no quarto. ABC união vazio. Então, se eu estou unindo um conjunto com o vazio, vai ficar aquele conjunto que eu estou apresentando. E por último, vazio com vazio, a união de vazio com vazio, continua sendo vazio. Aqui tem as propriedades, né? Sendo ABC conjuntos quaisquer, vale as seguintes propriedades. Idempotente, né? Ou seja, a união de A com A mesmo é o próprio A. O elemento neutro, a união de A com vazio é o próprio elemento A. E comutativa, A união B é igual a B união A. Tanto faz aqui, ó. Né? E associativa. Se A... Vou apagar aqui. Se A união B, união C é igual a união B união C. Ou seja, é unir todo mundo junto. Então, vamos para frente. Eu acho que essa parte de união está muito simples. E aí vemos a interseção, né? A interseção é aquela coisa, tem que ser o elemento que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Esse eu chamo de interseção. Então, dados os conjuntos A e B, chama-se interseção de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Como eu falei, na interseção, o elemento tem que pertencer a ambos os conjuntos. O conjunto A interseção B, lê-se A inter. Eu sempre leio A interseção. Inter é para quem quer abreviar. É formado pelos elementos que pertencem a ambos os conjuntos A e B simultaneamente. Se X pertence a A interseção B, se X pertence a A interseção B, isso significa que X pertence a A e X também pertence a B. É isso. Então, se ele pertence à interseção, isso quer dizer que ele está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Que é, basicamente, isso está na figura. A interseção, o elemento que está aqui,
ele vai estar em ambos os conjuntos. Então aqui, ó, no primeiro elemento, no primeiro exemplo, eu tenho ABC, B, C, D, E. Qual é o elemento que está nos dois? Então eu tenho o B e o C, o B e o C. Ele está repetido em ambos os conjuntos. Então eu chamo isso de interseção. Então aqui eu tenho AB, ABCD. Qual é a interseção? AB. Então eu tenho esses casos aqui na figura ao lado, né, de interseção onde tem elementos de A que não estão em B, né? E eu tenho esse outro caso onde todos os elementos de A estão em B. Então a interseção aqui é o próprio A. O próprio A é a interseção de A e interseção B. Vamos para frente. Aquelas mesmas propriedades que nós já vimos, né? Indepoente, elemento neutro, comutativa, associativa. E aí nós vamos aos exercises da nossa lista. Né? Aqui mais uma vez os exemplos resolvidos para servir de colher de chá para vocês. Então, dados os conjuntos, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Então, A aqui é ABC, B é C e D e C é C e E. Determine A união B, A união C, B união C e a união dos três. Tá fácil. Aí é só correr pro abraço, né? É só você juntar tudo. Só tá pedindo só para unir. Então eu junto A e B, junto aqui, ó, A e B. A e B. É só fazer um conjunto onde eu tenho a união B é A, B, C e D. Porque o C repete duas vezes. A união C, A, B, C e E. Então seria o A união C. Mas isso é para vocês. Vamos para o outro. Classifique em V e F. Determine a união dos... esquece esse. Vamos lá para frente. Considere os conjuntos K, o conjunto de quadriláteros planos. Tem lados de 2 em 2 paralelos. Isso aqui é bom para quem fez geometria. E não é o caso de vocês. Determine o conjunto X tal que. Isso é interessante. Vamos fazer o 33. Assinale o diagrama abaixo. Tá. Esse aqui é para você desenhar, tá? 36 é para você desenhar. Então, por exemplo, a interseção BC é esse coisinha aqui, ó. Ok? Esse aqui é o primeiro. Aí eu tenho A união B. A união B. É isso? Não. B união C. B união C. É isso aqui tudo. Só que ela quer a interseção. A interseção vai ser esses... Eita, professor bagunceiro. Vamos mudar de cor aqui, ó. Antes um negócio que mudava a cor, mas roubaram de mim. Ó. B união C. B união C vai ser B e C.
Só que ele quer interseção com A. Então vai ser essa interseção e essa. Então é esse conjunto aqui. Você vai ter que entregar o exercício pintadinho, pedindo que ele está desenhado exatamente o que ele quer ali, quais são os conjuntos que ele quer. Tá bom? Então aqui vai ser o 33, o 36 e o 25. 23, 25, 33 e 36. Diferença de conjuntos. Nós já estamos quase chegando na reta final, tá? Aliás, já estamos na reta final. Tem mais 4 páginas. A diferença de conjuntos. Diferença de conjuntos. Então veja só. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Então olha. De A que não pertence a B são esses aqui, né? Não é isso? De A que não pertence a B são esses aqui. Então, eu tenho o quê? A menos B. A menos B são elementos de A que não pertence a B. Tal que X. X tal que X pertence a A e X não pertence a B. Essa é basicamente a definição da diferença de conjunto. Então vamos ver aqui no primeiro exemplo. Eu tenho ABC e aqui tem B, C, D e E. Qual é a diferença dos dois? É o A. Não é? O A são elementos de A que não pertencem a B. O E não tem nada a ver com isso, tá? O E não pertence a A. Então, seria elementos de A que não pertence a B. O único de A que não pertence a B é esse aqui. O segundo, ABC, BC. Então, é o A de novo. E aqui, ABC menos BC, D e E. Então, são todos os elementos, porque nenhum pertence ao outro conjunto, né? A e B menos isso aqui, vai sobrar esse. E AB menos A, B, C, D e F é vazio. Vazio por quê? Nessa subtração é como se eu cortasse esse com esse e esse com esse. O que é que sobrou? Nada. Então, todos os elementos de A pertencem a B. Então, não há diferença entre os dois. E aí vem a outra noção de complementar. O complementar de B em A. Dados dois conjuntos A e B, tais que B está contido em A, aliás, B está contido em A. Ó. Veja só que a abertura do sinal está voltado para o A. Então, o B está dentro do A, o A é o maior. O conjunto A menos B chama-se complementar. Então tá aqui, ó. A menos B. É esse conjunto aqui. O A menos B. Você tira o B, fica um furo aqui, como se fosse uma rosquinha, né? Tirou o B. A menos B, você tira toda essa parte clara. Então, eu vou ter aí o complementar do conjunto. Então, veja só. Chama-se complementar de B em relação a A. Isto é, o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B. Então, o B está aqui. Quais seriam os elementos necessários para que B tomasse o mesmo formato de A? Entendeu? Eu tenho o B. Aí, quais são os elementos que para expandir o B para que ele se torne igual a A? É isso que eu quero saber aqui, é o complementar. Então, o complementar seria toda essa área rachurada. E eu escrevo assim, ó. C, né? B e A. Indicamos como B em relação a A. Então, aqui é B complementar e A. De complementar em A.
Então, aí, ó, aqui, ó. Veja só. O A menos B. Então, o complementar de B em relação a A. O complementar de B em relação a A é A menos B. Então, quais são aqueles elementos que faltam para que B, se eu fosse expandir o B, ele se tornaria igual a A? Então, vejam só. Eu tenho A é igual a A, B, C, D e E. Vou colocar aqui do lado. Melhor, vamos fazer o seguinte. Aqui, vamos estrear aqui essa. Agora vocês vão ver o professor fazer sucesso. Eu tenho o seguinte. Eu tenho o conjunto A, que ele é formado por A e tá. A, B, C, D e E. Esse aqui é o conjunto A, correto? Qual é o conjunto B? Vou trocar de cor aqui. Vou trocar de verde. O conjunto B, ele é C, D e E. C, D e E. Então ele é esse aqui, ó. Esse é B. E o grandão é o A. Correto? Então, o complementar de B em relação a A, né, eu quero... Quais seriam os elementos que para eu expandir B, para ele se tornar igual a A? Então, o complementar de B em relação a A são os elementos que vão fazer essa expansão. Então, seria o elemento A e o elemento B. Então, eu tenho aqui A e B. Tá certo? É o que está aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Ó. Se A é igual a ABC igual a B, então ele é vazio, essa complementação. Se os dois são iguais, não há complementação a ser feita. Correto? Se A é igual a ABC e B é vazio, o B é vazio, então para o B se tornar igual a A, ele tem que receber todo o A. Tá? O B aqui é vazio, ele não tem nada. Como é que eu faço para ele se tornar igual a A? Só se o complementar for A, B, C, D. Ou seja, é o próprio A. Vou apagar isso aqui. À frente. Propriedades é aquelas mesmas propriedades. E aí nós vamos aos exercise. Então aqui eu tenho 38. Sejam os conjuntos A e B. A é A, B, C, D. E B é B, C, C, D, E, F, G. E o C, D, B, D, E, G. Determine. Aqui você vai determinar cada um dos conjuntos. Está colocado aí. Vamos ver mais para frente. Dados os conjuntos. Obtenha um conjunto X tal que. Vamos fazer o 41. Assinale no diagrama ao lado um de cada vez. Os seguintes conjuntos. Esse aqui é a mesma coisa que você viu no outro. Você vai ter que desenhar. Desenhar esses conjuntos para a gente ver. Então, por exemplo, aqui, ó, a união B. A união B é juntar tudo, né? Juntar esse, juntar esse. Só que tem esse rapaz aqui, ó.
Eu acho que ele é o complementar de A. Vamos olhar lá atrás. Deve ter passado batido por nós. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Ou seja, o complementar de B em relação a A é esse B com tracinho em cima. Ou seja, lá no exercício que eu estou pedindo para vocês fazerem, esse aqui é o complementar de A. Complementar de A em relação a B. Ou seja, é o A que vai expandir agora. Se nós formos ter essa condição, não é? Como é que seria isso? Só um pouquinho, pronto. Então, complementar de A em relação a... O complementar de A é tudo isso aqui, ó. Essa parte aqui que não é B, não é A, né? Essa parte todinha aqui é o complementar de A. Então, se eu fizer, esse aqui é o complementar de A. Se eu fizer o complementar de A menos A união B, então, menos tudo, esse aqui menos tudo, vai sobrar essa parte que é A. Se eu for tirar essa parte aqui do todo, vai sobrar só o A. Então, mas eu quero que vocês façam isso aí pintando esse quadradinho. Tá bom? Eu acho que é o suficiente por hoje. Parabéns aí pela primeira aula. Espero que vocês tenham paciência, né? Porque é muito chato. Esse tipo de aula é chato, é cansativo. Mas você pode retornar e olhar de novo, olhar na apostila que você tem aí em mãos, ler. Nós vamos nessa velocidade, né? Acompanhando o livro-texto e tentando explicar da melhor forma possível, né? Virão coisas um pouco mais desafiadoras, né? Isso aí é o básico do básico, né? Eu aguardo vocês na semana que vem. Por favor, me enviem todos os exercícios até a próxima segunda-feira, né? Que é o dia 29. Então você tem até o dia 29 para fazer esses poucos exercícios. Então você vai fazer à mão, vai tirar uma foto e vai mandar para o professor. É simples assim, né? Faz a caneta bonitinho, põe o seu nome, né? E manda para mim e estamos feitos. Então você vai repetir isso aí durante toda a disciplina que é a sua avaliação, tá bom? Então assim, um abraço a todos. Espero em condições melhores aí a gente se encontrar pessoalmente, mas infelizmente vai ser dessa forma aqui por enquanto, tá bom? Sucesso e até lá!